Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Pessoal, hoje nós vamos falar, ou continuar falando, porque nós já temos um encontro nosso sobre separação de misturas, falando de separação de misturas heterogêneas, hoje nós vamos falar de separação de misturas homogêneas, tá? Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de assistir o vídeo até o final. Tudo bem? Bom, as misturas homogêneas, ou separação de misturas homogêneas, melhor falando, elas precisam de um processo mais elaborado. Tá? As misturas homogêneas, para quem não lembra, são aquelas que só têm uma única fase, apesar de ter no mínimo dois e pode ter mais componentes. Tá? O processo mais utilizado para a separação de misturas homogêneas é a destilação, que pode ser destilação simples ou destilação fracionada. Consiste em nós utilizarmos como processo de separação, ou meio, esse meio de processo, através da temperatura, ou melhor, através das temperaturas de fusão e temperatura de ebulição dos componentes dessa mistura. Lembrando que temperatura de fusão é a exata temperatura onde ocorre a passagem ou a mudança de estado físico sólido para líquido. E temperatura de ebulição é a exata temperatura em que ocorre a mudança ou a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea, tá? Especialmente de dois componentes, por exemplo, como água e álcool, tá? O famoso aguardente, por exemplo. Então, eu tenho água e álcool. Essas substâncias, elas são miscíveis e aí, então, elas acabam se tornando juntas uma mistura homogênea, ou seja, eu não percebo a diferença entre elas, tá? De fases, se eu vou ter uma única fase. Nesse caso, para separá-las, eu não vou conseguir separar pelos métodos convencionais de separação das misturas heterogêneas, como filtração, por exemplo, tá? Ou decantação, não consigo. Então, o que é que eu faço? Eu lembro que água e álcool têm temperaturas de ebulições diferentes, tá? Daí eu coloco em um recipiente fechado e resistente ao calor, e monto um esquema de funcionamento de um aparelho chamado de destilador. No caso da destilação simples, é esse que aparece bem aqui ao lado. Tá? Consiste em aquecer o sistema, controlando a temperatura, tá? E mantendo essa temperatura constante para a temperatura de ebulição mais baixa, ou seja, do componente que tem a temperatura de ebulição menor. Tá? No caso da água com álcool, é o álcool. Então, mantém-se ali a temperatura ali em torno de 78 graus Celsius, ou no máximo 80 graus Celsius, é o suficiente para que o álcool evapore, ou entre em ebulição e passe para o estado gasoso, enquanto que a água só entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela se mantém líquida. Os vapores, então, são captados por um tubo, tá? Esse tubo aí, ele tem uma passagem de água, ele tem um resfriamento, e aí então ocorre o processo de condensação, tá? Daí o nome desse tubinho aí é o condensador, e aí então os vapores se convertem novamente em estado líquido, tá? E aí gotejam em um outro recipiente. Pronto. E eu vou obter, neste momento, o destilado. Esse é o processo de destilação simples. Daí nós temos também o processo de destilação fracionada. A destilação fracionada é quando eu tenho mais de dois componentes, 3, 4, 5 componentes, mais componentes do que isso. Por exemplo, quando eu preciso extrair as frações do petróleo. As frações do petróleo são obtidas por processo de destilação fracionada, também conhecido como craqueamento no caso do petróleo. Trata-se em aquecer uma mistura ao ponto de que eu vou obter uma coluna de fracionamento, tá? Frações conforme a temperatura que é obtida conforme a altura na coluna. Daí eu vou ter um processo mais elaborado. No caso do petróleo, especificamente o craqueamento, eu vou ter equipamentos gigantescos para fazer isso. Obviamente que em laboratório a gente pode fazer isso em escala menor, tá? Mas nas refinarias de petróleo,
eu vou ter um equipamento gigantesco, tá? Todo um parque industrial para conseguir fazer isso. Em laboratório, nós utilizamos vamos dizer assim, um aparelho mais módico, reduzido, mas que ele tem uma coluna de fracionamento antes de passar para o condensador, conforme está aqui. E aí esse aparelho é utilizado para fazer destilação fracionada quando eu tenho mais de 2 componentes, tá? No petróleo, que é o que é mais utilizado em provas, você vai ter então a coluna de fracionamento ou craqueamento do petróleo, conforme este modelo que está aqui ao lado, tá? E aí, conforme eu vou tendo as temperaturas diferentes, eu vou ter as frações do petróleo que são quebradas. O petróleo é uma molécula de hidrocarboneto muito grande, né? Ou é uma mistura, na verdade, de hidrocarbonetos, e eu vou separando ou quebrando essa molécula em partes menores para obter as frações. Nesse caso, vocês vão ver petróleo com muito mais calma com o nosso colega, né, com química orgânica, provavelmente com o professor Evandro, tá? Então, gente, esse era o nosso recado, tá? Sobre os processos de separação de misturas homogêneas, tá? Até logo, meu muito obrigado.